Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Jesus nos abençoe. Nesse mês de maio, uma instituição espírita que toca os nossos corações, uma casa irmã que esteve e continua a estar conosco na obra do Campo da Paz, está fazendo aniversário. Grupo Fraterno Espírita Irmão Albino está completando nesse mês de maio de 2020 33 anos de serviço ao próximo. 33 anos sendo um ponto de luz para encarnados e desencarnados. Nós dedicamos em especial a nossa fala de hoje a esse Grupo Fraterno Espírita Irmão Albino, a esses irmãos e irmãs que definitivamente moram em nosso coração. Que essa casa continue sendo uma casa de luz, de amor, de fraternidade. E o tema que nós vamos abordar hoje é como superar o sofrimento. E nós percebemos que a superação do sofrimento parte do entendimento da dor. Porque é como superar a dor e não sofrer em realidade. E aí nós lembramos de Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Jesus que encanta a humanidade inteira há 2000 anos. E que naquela época caminhava pelas planícies e subia as montanhas a nos falar de amor e a nos trazer ensinamentos de como nos comportar diante da vida e dos desafios que a vida nos proporciona. Porque estar na Terra é estar num mundo de provas e expiações. E é impossível estar no mundo de provas e expiações sem topar com a dor, que em nosso nível é necessária para o nosso processo. E o sofrimento, muitas vezes, ele surge como uma postura negativa que nós temos diante da dor. Não estamos falando em masoquismo, em buscar a dor, não. Estamos falando em encarar a dor, superar a dor, aprender com a dor, para deixar de experimentar a dor. Então, é um processo lento. E Jesus nos traz ensinamentos profundos em seu Evangelho. O Sermão da Montanha, por exemplo, é até hoje um código de ética e moral. Grandes figuras da humanidade citam o Sermão da Montanha. Gandhi nos fala, e Gandhi não era cristão, Gandhi nos fala que todos os livros de filosofia, de teologia, poderiam ser destruídos. E se restasse o Sermão da Montanha, a criatura humana teria um código de ética, de moral, a conduzi-la para a evolução e para a felicidade. E lá no Sermão da Montanha, que o evangelista Mateus nos cita a partir do capítulo 5, Jesus começa com as bem-aventuranças. Em determinado momento ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a gente fica pensando, bem-aventurado quer dizer feliz.
Como eu devo ficar feliz porque estou aflito? E que consolação eu vou ter nas minhas aflições? E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um tópico que fala sobre a justiça das aflições, a justiça das nossas dores. E a gente fica pensando sobre isso. E quando a gente pensa em justiça das aflições, a gente começa a fazer uma observação no mundo sobre as desigualdades. Por que umas pessoas nascem que parece que o mundo está sorrindo e outras parece que o mundo está chorando? Por que umas pessoas nascem com um corpo saudável e outras com um corpo doente? Por que umas pessoas nascem com uma capacidade intelectual, de percepção, de aprendizagem fantásticos, e outros nascem com uma dificuldade terrível na relação ensino e aprendizagem? Porque uns nascem em berço de ouro e morrem em colchão de plumas, enquanto outros nascem na mansarda, no barraco, e passam a vida muitas vezes debaixo dos viadutos, nas ruas? São as perguntas que nos surgem. Que a unicidade da vida não traria resposta. Só a reencarnação consegue nos mostrar a justiça nessa aparente injustiça que nós observamos no mundo. E aí, diante dessas aflições, duas perguntas nos surgem à mente. Que nós deveremos exercitar essas perguntas. Sendo que a segunda, muitas vezes, se torna mais importante na prática do que a primeira pergunta. Sempre que nós nos pegamos em uma aflição, nós perguntamos, olha a primeira, por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo assim? Por que essa dor? Então, essa primeira pergunta tem a ver com o passado. Quando nós falamos passado, não estamos falando apenas de encarnações passadas. Estamos falando do passado dessa atual existência carnal. Por que eu estou sofrendo? Retrata a causa do sofrimento. E aí vem a segunda pergunta, que é mais importante em suas consequências do que a primeira. Para que eu estou sofrendo? Olha que coisa interessante. Como muda o contexto, né? Quando eu penso, meu Deus, por que eu estou sofrendo? Eu olho para trás. Quando eu pergunto, meu Deus, para que essa aflição? Eu olho qual vai ser a utilidade dela em minha vida. Qual o proveito eu vou tirar dessa aflição? Qual o aprendizado eu vou tirar dessa aflição? É esse entendimento, meus irmãos, que nos dá o primeiro passo para superar a dor, para superar o sofrimento, para superar as aflições da vida. Para que eu estou passando isso? Por isso. Para que eu estou com essa dor e com essa aflição? Muitas vezes, meus irmãos, até pessoas que não são espíritas, pessoas de outras religiões, pessoas que não têm religião, muitas vezes quando estão passando por algum problema, elas fazem assim, eu devo ter feito isso em outra encarnação. Aí você pergunta, você acredita? Eu não, mas eu devo ter feito isso em outra encarnação. Elas tocam nesse ponto. Pessoas de outras religiões, eu já ouvi falar. Religiões que não são reencarnacionistas e que a pessoa diz, rapaz, eu estou sofrendo tanto na vida passada, eu devo ter aprontado. Olha que coisa interessante. Como está íncito na criatura essa questão da reencarnação, porque são experiências vividas
Quem é católico, quem é protestante, quem é ateu, quem é budista, já reencarnou várias vezes. Então ela traz com ela isso, esse sentimento instintivo, essa percepção instintiva de outras existências. Entretanto, não é apenas assim. Outras vidas. Muitas vezes, a aflição que nós passamos hoje, a causa foi nesta atual encarnação. Muitas vezes, o fruto amargo que eu colho hoje, eu plantei nesta mesma existência corporal. Existem aflições que as causas estão no presente, na nossa atual encarnação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que fuma, mas fuma, mas fuma, mas fuma, mas fuma, e de repente tem câncer de pulmão. Ela vai dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz em outra vida para nascer, para ter essa doença? Não. Não. Ela vai dizer, não teve jeito, fumei muito, estou pagando pelo que eu fiz, fumei demais. Mas também tem pessoas que nunca fumaram, pessoas que não vivem em contato direto com pessoas que fumam e que de repente aparecem com câncer de pulmão. E ela olha para trás na sua vida atual e não vê nenhuma causa para ter um câncer de pulmão. Aí nós vamos buscar a causa em outras existências. Por isso é importante o segundo passo para superar essas aflições, esse sofrimento, essa dor, é analisar. Através do primeiro passo, que foi o entendimento, analisar onde está a causa. Se a causa é nessa existência, se a causa é em existência anterior, mas a verdade é que existe alguma causa. Existe alguma causa. E quando a gente fala em fazer, sofrer, a gente percebe uma lei aí, não é verdade? É uma lei de justiça. E essa lei de justiça, ela se apresenta através de uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. Se eu estou passando por uma aflição, provavelmente eu escolhi o caminho que deu nessa aflição. Mas muitas vezes, a aflição, a dor que nos surge, pode não ser por um processo de expiação desta ou de outra existência corporal. Muitas vezes a dor que nos visita, a aflição que nos chega é uma prova. E nós falaremos sobre isso daqui a pouco. Porque essa justiça, meus irmãos, ela não anda sozinha. Como assim, Cláudio Manuel? Porque a nossa justiça é uma justiça seca. Fez, tem que pagar. Não é assim que a gente diz. Mas a justiça divina, não. Ainda bem. A justiça divina vem com as mãos dadas à misericórdia. A misericórdia. E nós vamos encontrar isso no Evangelho de Jesus. Tanto a justiça como a misericórdia. Quando ele diz assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso é justiça. Não se pode colher uvas em espinheiros, não se pode colher figos em sarças. Isso é justiça. Mas vem a misericórdia quando Jesus diz, o amor cobre a multidão de pecados. Olha o que ele está dizendo. Através da justiça,
Você tem que corrigir o que você fez de errado. Através da justiça, você tem que ressarcir o que você fez de errado. Mas a misericórdia vem e diz: você pode ressarcir não somente com a dor, com o sofrimento. Você pode ressarcir com o amor. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, diz a justiça. O amor cobre a multidão de pecados, diz a misericórdia. Olha como Deus é fantástico. Olha o amor de Deus. E isso nos traz para outros conteúdos de aprendizado. Quando a gente fala em justiça, em lei de causa e efeito, a gente pensa em planejamento reencarnatório, a gente pensa em fatalidade. Só que entre o planejamento reencarnatório e a fatalidade tem o livre-arbítrio. Por exemplo, vocês conhecem um caso de um homem espírita que em encarnações passadas ele contraiu uma dívida perante a lei, que na programação atual reencarnatória, ele teria que, com 35 anos de idade, mais ou menos, perder um braço num acidente. O corte ia ser no ombro, num acidente. E ele reencarna. Estava assim programado, estava assim planejado. Com 18 anos, ele adentra no espiritismo. Poderia ser em outra religião, mas no caso dele foi na doutrina espírita. E ele se encanta com o espiritismo e começa a trabalhar, a amar, a servir, a fazer o bem. E quando chega nessa época, 35 anos mais ou menos, ele foi dar uma palestra. E o carro onde ele estava capotou numa ribanceira. E ele se feriu. Ele perdeu a unha do dedo mínimo. A justiça disse: tem que perder o braço para ressarcir a dívida. A misericórdia veio, o amor cobre a multidão de pecados. Ele foi amando, 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 amando. Quando chegou na época, pum, perdeu apenas a unha do dedo mínimo. Como superar o sofrimento? O entendimento, a observação das causas, dos efeitos. Outro ponto importante, a resignação. Quando nós falamos resignação, nós falamos resignação ativa, não a resignação da acomodação, que é preguiça. Resignação, que é a aceitação trabalhando. Se algo me causa dor, eu vou buscar todos os meios possíveis e imagináveis, lícitos, para aliviar minha dor. Claro. Eu estou sentindo dor, eu estou aflito, eu vou buscar tudo que possa, de forma lícita, me tirar dessa situação. Mas se mesmo assim eu não consigo, eu me resigno. E aí tem uma frase que corre o mundo: Senhor, me ajuda a aceitar aquilo que eu não posso mudar, a mudar aquilo que eu posso transformar, e a ter a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Porque essa situação difícil que eu me encontro, eu posso mudar, e a minha resignação é acomodação, eu não vou mudar. Aí é preguiça. Mas se a situação que eu vivo, eu não posso mudar, e eu me debato para mudar, e depois não aceito não ter conseguido mudar, isso é indolência. Então, nem acomodação, nem indolência. Entra a sabedoria. Se eu posso mudar, eu vou mudar. Se eu não posso mudar, eu vou aceitar, trabalhando e servindo. E aí vem a questão da expiação e da prova. Nem tudo que eu passo nessa minha existência é expiação. Às vezes são provas. Mas, Cláudio, qual a diferença? A expiação tem relação com um delito cometido. A expiação tem relação com um equívoco por mim
realizado. A expiação tem relação com uma queda. Eu ter ferido uma lei divina. Aí eu vou ter que expiar. Pela dor ou pelo amor. Mas eu vou ter que expiar. Eu vou ter que me reequilibrar diante da lei. Mas a prova não. A prova não tem relação com equívoco, com queda, com erro. Não. A prova é uma oportunidade de ascensão. Lembra do aluno que estuda a unidade toda, no final da unidade tem a prova. Para ver como é que ele está. Para ver o que ele aprendeu, o que ele absorveu. Então, prova é oportunidade de ascensão. Final do ano, passou nas provas, sobe um degrau, vai para uma série superior. Não passou nas provas, aí sim pode haver uma expiação, vai repetir o ano. Então, nem toda dor que nos aparece, nem toda aflição que nós passamos é porque fizemos coisa errada no passado. Muitas vezes é uma oportunidade de provarmos que aprendemos, que estamos crescendo e subirmos um degrau a mais. Que mais, meus irmãos? Vocês já tomaram bezetacil? Vocês já experimentaram chá de alumã? Nem sempre o remédio é doce. Nem sempre o remédio é indolor. Às vezes dói, mas é necessário. Você leva seu filho para tomar vacina, você sabe que vai doer. Você sabe que ele vai chorar. Você leva seu filho para fazer uma extração dentária, você sabe que vai doer, que vai sangrar e que ele vai chorar, mas se faz necessário para o bem dele. Vejamos também assim as nossas provas, as nossas dores, as nossas expiações. Faz parte tomar muitas vezes um remédio que não é doce, que não é indolor. Às vezes o remédio é muito amargo. Lembram vocês do que Jesus disse? Meu reino não é deste mundo. A felicidade pura, sem mácula, não é deste mundo. Então, muitas vezes nós buscamos e pensamos, eu quero ser feliz. E achamos que ser feliz aqui na terra é não sentir dor, é não passar por aflição, é não ter problema. Impossível. O planeta é de provas e expiações. E nós não estamos aqui porque a terra é um mundo de provas e expiações. A terra é um mundo de provas e expiações porque nós estamos aqui. Porque o que caracteriza a escala dos mundos é o nível dos seus habitantes. E é o nosso nível ainda inferior que faz com que a terra esteja numa escala, numa posição mais inferior na escala. Então está tudo certo. Não tem nada errado. A felicidade de quitar as nossas dívidas, sim. E de nos libertarmos. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele não estava dizendo que todos os aflitos dependem da forma com que se encara a aflição. Aquele que encara a aflição com coragem, aquele que sabe que nada é à toa e que está num processo de evolução, aquele que trabalha mesmo com a dor, mesmo visitado pelas aflições e continua servindo e amando, aquele que sabe que muitas vezes a dor que está passando é a oportunidade de quitar dívidas antigas, esses serão consolados. Mas aquele que diante da dor sofre no sentido de se queixar, de ser indolente, de se revoltar diante de Deus, ele está perdendo a oportunidade do resgate. Ele não será consolado, porque ele não se deixa consolar, porque ele reclama o tempo todo. Ele tem lamúrias o tempo todo. Ele está o tempo inteiro se queixando, reclamando de Deus e das pessoas. Como consolar uma criatura dessa? Difícil.
Quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é justamente para aqueles aflitos que entenderam, que compreenderam e que, sem dúvida alguma, estarão superando o sofrimento, a dor e as aflições. Grupo Fraterno Espírita Irmão Albino, companheiros de jornada, amigos e irmãos, continuem nessa luta, nesse bom combate que nos falou Paulo de Tarso, sem perder a fé, sem perder o bom ânimo, pelos anos à frente que irão surgir. Que sejamos bem-aventurados em tudo em nossas vidas. Muita paz, que Jesus nos abençoe.